Existem relatos de muçulmanos que se convertem a várias denominações cristãs, em diferentes partes do mundo. Isso se dá, pelo estudo da Bíblia, influência de amigos ou familiares cristãos, experiências espirituais pessoais, ou na grande maioria das vezes descontentamento com o Islã. Em cada parte do mundo, mais muçulmanos chegaram à fé. Especificamente nos últimos 7 a 10 anos, mais que em qualquer outro momento da história da humanidade. A respeito da dificuldade que algumas pessoas enfrentam ao tentar deixar uma religião ou crença, devido a pressões sociais, familiares, algo emocional ou culturais. É chamado de Califórnia das religiões. Geralmente se está falando de uma metáfora que sugere, assim como no hotel da música, uma vez que alguém entre em uma religião, pode ser difícil sair dela, e a pessoa pode se sentir presa ou incapaz de abandonar a fé. Em alguns países de maioria muçulmana, a apostasia é considerada um crime, e pode ser punida com a morte ou outras formas de punição severa. Essas leis são baseadas em interpretações da lei islâmica, a Sharia, que consideram a apostasia como uma forma de traição ou deslealdade à comunidade muçulmana. No entanto, é importante notar que nem todos os muçulmanos concordam com essa interpretação, e muitos consideram a liberdade religiosa como um direito humano fundamental. Em contrapartida, na Argélia, só é ilegal tentar converter muçulmanos a outra religião. Governos ao redor do mundo protegem a apostasia do Islã, que é punível por morte, em pelo menos 10 países, entre eles, Afeganistão, Catar, Arábia Saudita e Iêmen. Aquele que quiser desacreditar da declaração de Maomé e Hadith. Em algumas sociedades, os apóstatas podem enfrentar discriminação, ostracismo, ameaças e até mesmo violência por abandonarem a sua religião ou crenças. Em países onde a apostasia é considerada um crime, os apóstatas podem ser sujeitos a punições legais, incluindo pena de morte em vários casos. Incontáveis pessoas mortas dessa forma. Um termo conhecido que eles usam para essas pessoas é vitiroi, que se refere a um homem ou mulher que abandonou o Islã, seja por se tornar ateu, por se converter a outra religião, ou por adotar crenças consideradas heréticas. Um conhecido blogueiro de Bangladesh e sua esposa, que foram atacados por facão, ele morreu por conta de seus ferimentos, mas sua esposa sobreviveu. Além da ameaça de morte, são muitas as consequências de sair. Ex-muçulmanos do Islã são expulsos de suas famílias e grupo social. Têm os seus filhos dados a um cônjuge muçulmano, ou membro da família, e muitas vezes perdem seus empregos. Relatos em que Maomé travou guerras, ordenou massacres, atacou caravanas e saqueou aldeias. Depois de Maomé, o legado foi entregue ao Mar. Foi o segundo califa do Islã. Ele foi um dos companheiros mais próximos de Maomé, e desempenhou um papel significativo na expansão do Islã durante o seu califado. Omar é reconhecido pelas mesmas ações de Maomé, foi uma liderança e contribuiu para a consolidação e organização do Estado Islâmico. Ele é altamente respeitado na tradição islâmica, e é considerado um dos 4 califas bem orientados pelos muçulmanos sunitas. Seu governo foi marcado por importantes reformas e conquistas territoriais, que expandiram consideravelmente o Império Islâmico. Omar foi assassinado em 644 anos depois de Cristo. E é lembrado como um dos líderes mais influentes na história do Islã. O sucesso do Islã foi enraizado na invasão e guerra. Nani Darwish, o fundador do movimento Árabes por Israel, diz que o Islã foi criado 600 anos depois de Cristo com uma rebelião contra os valores bíblicos. Apesar desses empecilhos e dos grandes riscos para os apóstatas, muitos muçulmanos estão se rendendo a Cristo. Ex-muçulmano para cristão, convertidos podem ser notoriamente difíceis de quantificar, por sua discricionariedade e dissimulação, mas algumas surpreendentes estimativas existem. O número total de muçulmanos para cristãos aumentam em 2010, em quase 10 milhões, marcando um aumento de 50 vezes. Mas por que mesmo isso está acontecendo? Muitas razões existem, mas a principal delas é o aumento da oração pelo Oriente Médio, aumento no underground, e divulgação. Relatos
que muitos muçulmanos estão tendo sonhos e visões sobre um homem brilhante, vestido de branco. Este fato vem acontecendo cada vez mais nos últimos 25 anos. Curiosamente, o Islã não considera sonho como uma orientação, mas sim, somente um simples reflexo do estado físico ou mental. Mais recentemente, numerosos homens muçulmanos em Gaza chegaram ao cristianismo depois de ver Jesus em seus sonhos, o que está sendo descrito como um milagre. Isso se dá de acordo com um novo relato de cristãos clandestinos na região, e muitos outros casos existem, mas peço a sua atenção para esta história real de um clérigo muçulmano, que se converteu ao cristianismo. Mário Joseph era um clérigo muçulmano, que decidiu deixar a fé de seus pais e antepassados, para se tornar um católico. Ele foi enviado a uma escola corânica para se tornar um imã, e depois de 10 anos de formação, concretizou o ideal paterno. Um dia, quando estava pregando na mesquita, alguém o indagou sobre quem era Jesus. Como eu não tinha uma resposta para dar, comecei a ler todo o Alcorão, e lá descobri que o capítulo 3 fala de Jesus, que muitas vezes é chamado de Jesus Cristo, e, no capítulo 9, fala-se de Maria. Maria é o único nome de mulher que aparece no Alcorão. Diante da dúvida, Joseph se questionava sobre o que o Alcorão dizia sobre Jesus e Maomé. O Alcorão diz que Maomé está morto, mas que Jesus Cristo ainda está vivo. Então, quando eu li isso, me perguntei, em quem devo aceitar, o que está morto ou o que está vivo? O Alcorão diz que Maomé está morto, mas que Jesus Cristo ainda está vivo. Então, quando eu li isso, me perguntei, em quem devo aceitar, o que está morto? Ou o que está vivo? Perguntei a Allah, sobre quem eu deveria aceitar, e comecei a orar para que me ajudasse nesta questão. Quando comecei a orar, abri o Alcorão e li, no capítulo 10, versículo 94, que os que tinham uma dúvida assim, deveriam ler a Bíblia. Por isso, decidi começar a ler e estudar a Bíblia. Então, percebi quem é o Deus verdadeiro e, a partir disso, abracei o cristianismo. Mas a decisão de Joseph não foi fácil. Ao ser encontrado em um centro de retiros, o pai o espancou e o deixou passar fome. Quando eu me converti, fui a um centro de retiros, e minha família começou a me procurar. E me encontraram lá. Meu pai me espancou e me levou para casa. Quando chegamos, ele me trancou em um quarto, amarrou minhas mãos e meus pés, deixou-me nu, colocou pimenta nos meus olhos, boca e nariz, e me deixou lá. Assim, sem comida, durante 28 dias. No 28º dia, o pai de Joseph voltou e perguntou para o filho se tinha aceitado Jesus. E disse que o mataria se a resposta fosse positiva. Eu sabia que o meu pai ia me matar, porque ele é um muçulmano muito duro. Eu tinha certeza. Mas respondi que aceitava Jesus Cristo. Naquele momento, senti uma luz muito forte na minha mente, que me deu forças para gritar em Jesus. Naquela hora, meu pai caiu e acabou machucando o seu peito com a faca. Foi um grande corte, que sangrava muito, saía espuma pela boca dele. Nesse momento, minha família, assustada, o socorreu e o levou ao hospital, mas se esqueceu de trancar a porta. Eu pude sair e pegar um táxi, para ir ao centro de retiros de onde tinham me tirado, e fiquei lá, escondido. Mário Joseph, atualmente é um pregador católico na Índia, e nunca mais voltou a ver sua família. No cemitério de sua cidade natal, a família construiu uma lápide com o nome de Joseph e colocou em cima uma escultura de barro do seu tamanho. Que lindo testemunho, meus irmãos e amigos! Realmente esta história de vida é para converter muitas almas. Se está gostando do conteúdo, me dê a honra de ter sua inscrição no canal e deixe o seu like. Continuando no tópico, o Alcorão afirma que muçulmanos e cristãos servem o mesmo Deus. De acordo com um artigo do site islamreligion.com, os muçulmanos acreditam que o Alcorão seja a revelação final de Deus. Acreditam que é a palavra literal de Deus, revelada ao longo de muitos anos, para seu mensageiro final, Muhammad. Eu mesmo acredito que o Alcorão é um livro ditado pelo próprio Satanás,
como mais uma tentativa de atrapalhar o plano de Deus. Táticas de distorcer a verdade para confundir, é visto em toda a Escritura, ele é a falsificação de Deus. Demônios é a falsificação de anjos. Satanás, o anticristo e o falso profeta, é a falsificação da Trindade. A marca da besta é a marca de Deus. Nada do que ele faz é inteiramente sua ideia, e funciona melhor assim, porque à primeira vista, as mentiras parecer legítimas. Com isso em mente, é estranho que haja muito em comum com o cristianismo e o Islã. Em Gálatas 6 diz: quem costura para agradar a sua carne, da carne colherá destruição, a quem quer que seja. De forma alguma eu acredito que o Deus do cristianismo e do islamismo são os mesmos. Uma grande verdade sabemos, que o único que conhece o mais profundo de cada coração é o próprio Deus. Deus está olhando para o coração dos homens. É neste ponto que Deus dá um passo à frente na multidão e diz: aqui estou. Poderoso é o nosso Deus, rico em misericórdia, não desejando que nenhum pereça. Mas, verdadeiramente, quando você olha entre as faces de Islã e cristianismo, o poder da vida e o amor irá guiá-lo a ajoelhar-se aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por estarem aqui, e até o próximo vídeo.